Ondalo Yatokota. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. No livro de Romanos, capítulo número 1, versículo número 16, disse Paulo que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Sabe por quê? Paulo disse, como é que eu vou me envergonhar daquilo que salva o homem? Como é que eu me envergonho daquilo que é o poder de Deus? Como é que eu poderia me envergonhar do poder de Deus que salva o pecador? Não importa o pecador se é judeu, se é grego, se é romano, se é grego, se é forasteiro, se é cutita, se é etíope, cutita, da terra do Cute, se é persa, se é medo, os medas, da Índia, os persas, da Mesopotâmia, os judeus, os cutitas, da terra do Cute, da além dos rios da Etiópia, dos ocidentais, como eu poderia me envergonhar do Evangelho de Cristo? Pois ele é o poder de Deus para salvar todos os seres humanos. Não somente ele é o poder de Deus para salvar a humanidade, porque no Evangelho, ou então nele, se descobre a justiça de Deus. É no Evangelho onde você vai descobrir a justiça de Deus. A justiça de Deus que justifica os pecadores pela fé. Como disse Paulo, de fé em fé. Como está escrito, o meu justo vive pela fé. Ou então viverá pela fé. Não, calma aí, calma aí. Paulo, o judeu do judaísmo. Paulo, o benjamita, judeu benjamita. Paulo, o fariseu. Paulo, o doutor, segundo, ou então da escola de Gamaliel, o príncipe do povo. Paulo, o eloquente, o intelectual, o zeloso, segundo a lei, que se distinguia no meio dos seus comparsas, compatriotas, mas zelo sem entendimento. E o zelo de Deus levou a cometer barbaridade em nome de Deus. Na sua ignorância, como ele falou. Mas quando ele achou o Evangelho, que são as boas novas, quando ele achou Jesus, a paz do mundo, a luz do mundo, é incrível. Sabe o que ele fez? Sofreu a perca de todas as coisas. Por amor a Cristo. Por causa do Evangelho. Pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Sofreu a perca de todas as coisas. E começou a considerar, desde aquele dia em diante, todas as coisas como esterco. Desde aquele dia em diante, o que era ganho, o que ele considerava como ganho, começou a ver, através do Evangelho, que aquilo era a própria perca. Ele achava ser judeu era um ganho. E eles se vangloriavam. Eu sou judeu. Ele achava ser um romano. Por excelência. De nascimento e não comprando
altas somas de valores, que era um ganho. Cidadão romano. Quando o romano, comprado por dinheiro, queria lhe mandar amarrar, ele disse, tu vais amarrar, vais açoitar, vais perturbar um romano primeiro ser condenado, e para ser condenado tem que ser julgado. E o capitão que lhe mandava amarrar assustou. Tu és romano? Sim. E ele disse, olha, eu com muito dinheiro consegui a cidadania, ok? E ele disse, mas eu sou de nascença. E o capitão se afastou dele. Porque eram povos, como hoje os americanos, respeitados no mundo. Só no mundo árabe que não respeitam os americanos. Até eles odeiam, né? Vão lhe matar. O americano aí não pode andar na rua, vão lhe dar tiro. Como um judeu, né? Ok? Mas ainda assim, se um país matarem um americano, os aviões americanos vão levantar. Só por um americano que morre num país pode haver guerra. Agora você veja. Doutor, romano, judeu, benjamita, fariseu, doutor não de qualquer escola, da escola mais chique, bacana, mais poderosa, a escola onde formaram homens poderosos de Israel, da escola de Gamaliel, a universidade distinguida, a melhor daquele tempo. Todos esses ganhos, segundo Paulo, quando achou Jesus, sofreu a perca de todos esses ganhos. Quando achou Jesus, considerou aquilo que era ganho como perca. Não somente como perca, mas também como esterco. Desprezou tudo. Por quê? Porque ele havia achado o Evangelho. E não se envergonhou disso. Porque é o poder de Deus, é o poder de Cristo para salvar todos aqueles que quiserem. Porque no Evangelho, onde se descobre a justiça de Deus, que é pela fé e não pelas obras. Justiça que é pela fé e não pelas obras. Isto é, justificação não pelo que você faz, mas pelo que você é. Em quem? Em Cristo Jesus, nascendo de novo pela fé, você aceitou Jesus, sem precisar ver Jesus, sem precisar tocar em Jesus, você creu na sua palavra, e a palavra é Jesus, Ele é a verdade, e a verdade é Jesus, a verdade é Jesus, a palavra é verdade, e o Espírito também é verdade. Oh, aleluia! Isso vai te dar uma metamorfose, uma transformação através do Espírito dele. Vai entrar em você e vai mudar você, e vai transformar você, e você vai se tornar uma nova criatura. Pelo Evangelho que você aceitou, creu, abraçou. Então, como alguém poderia se envergonhar daquilo que lhe fez bem? Aquilo que lhe libertou, o poder de Deus que liberta os pecadores. Quando se fala da salvação, é a libertação. Ok? Todo salvo foi liberto do pecado e da morte. Porque quem está em pecado já está morto. Porque o salário do pecado é a morte. Mas aquele que foi liberto do pecado foi também livre da morte. Porque a morte não tem poder onde não tem pecado. Onde houve pecado e o pecado foi perdoado, a morte já não tem poder. E assim esse homem jamais se envergonharia do Evangelho de Deus, do Senhor, de Jesus, porque Ele é o poder, aleluia, que lhe libertou. E é no Evangelho onde se descobre a justiça de Deus. Se ontem a justiça de Deus se descobriu através das obras da lei e ninguém foi justificado pelas obras da lei, hoje, agora, na dispensação que se chama hoje, no povo de Emanuel, na geração da graça, é pela fé. Pois o meu justo vive pela fé. E assim os pecadores são justificados pela fé. E não pense que é justificação para permanecer em pecado. Aquele que foi justificado já não permanece em pecado.
Quem foi justificado do pecado já não vive em pecado, já não anda em pecado. Como poderia alguém ser liberto e voltar na mesma escravidão? Pedro disse que seria semelhante a uma porca que foi lavada e voltou na lama, ou então um cão que comeu e vomitou e voltou a comer. É isso que Paulo era. Não Saul. Paulo não se envergonhava do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o poder de Deus para salvar o pecador, e é nele que se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, que o justo vive pela fé. E assim, aleluia, ele avançou com o Evangelho. E ele considerou o Evangelho, Jesus Cristo, como a excelência das excelências. Ele disse que descobri, conheci, achei a excelência das excelências. Melhor do que todos os galardões, todas as distinções que eu tive no passado. Todos os elogios, todos os prêmios, todas as distinções, todas as formações, todos os graus, tudo que eu conquistei, tudo que eu fui, tudo que eu era. Não pode se comparar com o que eu achei. Por isso ele disse, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, eu sofri a perca de todas as coisas e eu considero todas as coisas como esterco. Excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Hoje, vocês estão a chamar de excelentes, excelentíssimo, prezado, sua santidade, porque não sei o que, eminência, sua eminência. Qual lá, esse pecador, qual a eminência que eles têm? Qual a santidade que eles têm? Qual a excelência que eles têm? Os cadáveres, sua eminência, prezado, sua santidade, sua excelência. Uns até lhe chamam, olha só, um feiticeiro está a dizer que é sua santidade. Santo Padre. Como um feiticeiro vai ser chamado de Santo Padre? Como um homossexual, um bruxo, um pedófilo, um assassino, um idólatra, um comedor de carne, de pessoas. Não de macaco, de pessoas. Aleluia. Porque sua reverendíssima. Sim, eles se honram, mas a honra deles, como está escrito, são coroas corruptíveis, honras corruptíveis. Isso não vai lhes levar em lugar nenhum. Serão todos queimados no fogo que nunca vai se apagar. Jesus achou, aliás, Paulo achou a excelência das excelências. O Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, e sofreu a perca de todas as coisas. E desde aquele dia já não se envergonhava mais. Não se envergonhou, aliás, não é que não se envergonhava mais. Não se envergonhou do Evangelho. Desprezou todos os títulos, todos os cargos, todos os prêmios, todas as eloquências, tudo o que ele possui, tudo que antes ele considerou como ganho. E ele descobriu que tudo não valia para nada. Só uma coisa que valia para sempre, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que liberta o pecador, porque é o poder de Deus para libertar tanto o judeu como o grego. E é nesse Evangelho onde você vai descobrir que a justiça de Deus, por isso Jesus disse que ele iria enviar o seu Espírito, para que o seu Espírito viesse vos convencer do pecado e da justiça e do juízo do pecado, porque vocês não creem em mim. Da justiça, porque eu estou indo para o meu Pai e a justiça foi feita. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já foi julgado e em breve será lançado e condenado, lançado no quinto dos infernos, ou então no abismo, para ser encerrado. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se o Evangelho não transformar a pessoa, então este não é o Evangelho de Cristo. Não, vocês não entenderam. O Evangelho de Cristo, ele liberta o pecador. E o pecador liberto já não viverá mais em pecado, porque foi transformado. Todos os evangelhos que não estão a transformar as pessoas, por dentro e por fora, são evangelhos dos homens, que têm fermento velho, cheio de hipocrisia. Como disse Jesus, acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
É este evangelho aí. A doutrina, o fermento, sim, a doutrina dos fariseus, dos homens, é fermento velho que não vai, sim, aleluia, transformar a vida de ninguém, que não vai mudar a tua vida. Ao contrário, é um fardo pesado, é um jugo duro, muito pesado, e não é fardo leve. Somente a doutrina de Cristo, o evangelho de Cristo é que é um fardo leve e é um jugo suave, que transforma o pecador, aleluia, para ser uma nova criatura, para viver em Cristo Jesus e pela fé, de fé em fé crescendo, até alcançar a unidade da fé. E quando partir deste mundo, assim pela fé, ele é transformado e levado para outra vida, aonde ele vai ver face a face, não mais pela fé. Porque enquanto estamos no corpo, estaremos ausentes do Senhor e veremos pela fé. Mas quando nós deixarmos esse tabernáculo e recebermos um outro tabernáculo celestial, que é o nosso, como o nosso Senhor Jesus Cristo, então veremos face a face o Senhor. Já não precisaremos viver pela fé quando recebermos a habitação celestial, ou então os corpos celestiais. Diga glória a Deus, ok? Então não se envergonha não, você que já recebeu esse evangelho. Não se envergonha de ser crente. Não se envergonha de ser cristão. Não se envergonha de você ser filho de Deus, filha de Deus. Não se envergonha de viver o evangelho, de praticar o evangelho. Não se envergonha da doutrina de Cristo. Quem se envergonhar dele, ele prometeu que ele também iria lhe envergonhar no último dia, perante o seu Pai e os anjos eleitos. Então não se envergonha do Senhor, para que não seja envergonhado. Assuma o evangelho, assuma a fé. Vá em frente. Aleluia. Glória ao Rei Jesus. Se por causa do evangelho você for perseguido, és bem-aventurado. Se por causa do evangelho o seu nome é ser chamado de mau, és bem-aventurado, porque grande é o galardão no céu. Se pelo nome do Senhor você for vituperado, dá glória a Deus. Se o seu nome for chamado de mau por causa do evangelho, dá glória a Deus. Porque você não é o primeiro. Os que foram antes de você também foram perseguidos. Chamaram seu nome de mau. Maltrataram. Muitos deles morreram pelo evangelho. Como está escrito, o mundo não era digno para eles. Oh, aleluia. O mundo não era digno para eles. E foram perseguidos até exaustão, mortos a fio da espada. Maltratados, vestiram-se de pele de cabra e de camelo. Andaram como forasteiros, vivendo nas matas, nas catatumbas, nos desertos da terra, nos penhascos. Ok? E não se envergonharam de padecerem por amor a Cristo, porque o resto somente que ele carregava no seu corpo, o resto das aflições de Cristo, claro. E não se envergonharam dos sofrimentos por amor a Cristo. Não se envergonharam de serem, aleluia, maltratados por causa do evangelho. Não se envergonharam de terem padecido afrontas dos pecadores. Muitos deles foram despojados, foram roubados, foram deportados, foram exilados, foram capturados. Uns ficaram nas cadeias, uns morreram nas cadeias, foram torturados. Outros, as suas carnes foram entregues aos animais ferozes. Outros foram queimados nas fogueiras. Foram crucificados, foram executados, foram espinhoçados, pisados, maltratados pelos cilindros. Outros morreram nos campos de concentração. Outros foram na carreira de tiro. Os seus algozes fizeram de como alvo para fazerem treinos. Foram abatidos. Mas o mundo não era digno para eles. Sabe por quê? Porque eles buscavam uma cidade melhor do que todas as cidades da terra, cujo fundamento não foi reedificado por um ser humano, mas por aquele que está sentado no trono, a Jerusalém celestial. Eles almejaram habitar no céu com Deus e assim preferiram sofrer maltratos, preferiram, glória a Deus, aleluia, de serem despojados, serem roubados, serem perseguidos, serem maltratados ou... glória a Deus, passaram fome, passaram sede, necessidades, foram capturados. Falaria de quê? Falaria de quê? Por isso, não deve se envergonhar do Evangelho de Deus.
de Jesus Cristo, porque é o poder do Pai, é o poder de Deus para salvar você. Você foi liberto do pecado? Não volte mais na aldeia, não. Não te envergonhes, aleluia, de seres cristão. Porque o diabo usa essa arma para fazer enfraquecer você. E levanta pessoas mais próximas de ti. Como nós ouvimos o testemunho daquela menina que tirou as roupas da prostituição que foram legalizadas na religião, na igreja do diabo, que diz ser igreja cristã. Onde as mulheres estão de prostitutas. E eles dizem que Deus não está preocupado com o vosso corpo exterior. Deus está preocupado com o vosso interior. Esse é o coração. É mentira. Quem foi transformado por dentro será transformado por fora. Quem é santo por dentro é santo por fora. Sede santo como é santo o vosso Senhor que vos chamou. Pois o mesmo Deus de paz vai vos santificar no vosso espírito, alma e corpo. Plenamente. Agora esses santos roladores da religião cristã do século XXI dizem que são santos por dentro e são imundos por fora. Dizem que o meu espírito, meu coração é de Jesus, mas o meu corpo é do diabo. Parece que tem que ter alguém para começar a me coçar nesse lado aqui. Minha mão não consegue chegar lá. Colocaram-me um espinho aqui que me consome. Não consigo chegar aí para coçar no ombro direito. E assim tem que usar uma estratégia. A menina não está aqui. Ai, Deus. Ah. Glória a Deus. Vai me desculpar, tem que ir na parede, tá? Tá me incomodar, pá. E eu não posso me envergonhar por esse sofrimento. E eu devo considerar isso como o resto das aflições de Cristo no meu corpo. Faz parte da caminhada. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Ok? Então, Paulo, ele passa a sua experiência. A experiência própria que ele viveu no Evangelho. Paulo experimentou o mundo. Paulo experimentou o Evangelho. E ele passa essa experiência, essa metamorfose, essa mudança. E como ele assumiu o Evangelho, como ele renunciou, como ele desprezou, como ele considerou abominável toda a fama antiga, todos os elogios, todas as distinções de cargos e não sei, tudo que há era ganho, aquilo que ele considerava como ganho quando achou Jesus, quando achou o Evangelho, quando foi liberto pelo poder de Cristo, que é o Evangelho. Sofreu a perca de todas essas coisas. E eu não estou a ensinar as pessoas para serem fanáticos no Evangelho. Não pense que é para você viver descalço, andar nu, andar no seu quem, andar sujo, ficar fechado dentro de uma casa, não trabalhar, não sei. Não. Não. Porque se alguém não entende bem no espírito, vai ter zelo sem entendimento. E daqui a pouco começa a cometer loucuras para escandalizar os pecadores. Zelo sim, mas com entendimento. Pois o zelo sem entendimento vai te matar. Vai fazer escandalizar o nome do Senhor. E os ímpios vão blasfemar o nome do Senhor. A fé não é estupidez, não. É com inteligência. Pois o nosso culto é racional. Aleluia! Nós não somos animais irracionais, não. Somos animais racionais. Agora não faz da racionalidade para dar lugar ao pecado. Porque os filhos desse mundo tomaram a racionalidade para dar lugar ao pecado. É libertinagem. Não. Não usa da liberdade como uma libertinagem. Pecado é pecado, por mais que seja pequeno. Pois diz a palavra de Deus que todo pecado é iniquidade. Ah não, é equilíbrio. Quando se fala de fé com inteligência, fé ou então zelo com entendimento, não é dar lugar ao pecado, não. Tudo que é pecado deve ser aborrecido no meio de vocês. Como disse o apóstolo Paulo, todas as obras infrutíferas das trevas devem ser condenadas à luz do Evangelho.
O que eles fazem em oculto é torpe até dizê-lo. Aleluia! Glórias ao Filho de Deus! As obras infrutuosas das trevas devem ser condenadas. E assim nós condenamos as obras infrutuosas das trevas e eles nos chamam de extremista. Porque eles queriam que a gente legalizasse o pecado como um animal de estimação. Eles dizem, ele é muito extremista, é muito extremista. O que é que você chama de extremismo? O extremismo é um zeloso sem entendimento. Nós temos entendimento. Pecado é pecado. Não usa zelo com entendimento dando lugar ao pecado. Aliás, isso é estupidez. Isso é tolice. Glória a Deus nas alturas. Ao Filho de Deus. Toda honra e toda glória pertence a Ele. Ele quem? Jesus de Nazaré. Digam amém. Já não tem argumentos, né? Gerson, sim. A palavra de Deus se cumpriu para eles também. É da boca das criancinhas e dos meninos que mamam no peito das suas mamães. Ele tirou o perfeito louvor e o inimigo vingativo foi confundido e envergonhado. Para confundir o inimigo vingativo, tem que calar a boca. Aleluia, diante dele. Quem poderá ficar em pé diante de um Deus santo? Diga glória a Deus. Então não se envergonha da palavra de Deus. Ouviu a menina? Ó jovem, eles vão te dizer que você está velha. Eles vão te dizer que aquele homem faz as moças velhas. Eles querem que você seja uma ímpia. Lembra-se que falou aquela jovem? Ele disse, preferiu passar vergonha do que ir no inferno. Porque lhe chamavam de velha. Porque deixou de meter a Tuna Baby, que os pastores gostam. Esses pastores pecadores perturbados gostam que vocês vão de colã, de mini saias, que todas despeladas, porque eles querem ver vocês. São aferidores de medida. Vão aferindo as medidas para irem com ele na cama, através dos olhos. Tem olhos maus, cheios de malícia, a soberba da vida, a cobiça. É isso que eles carregam. Interesseiros. E por isso eles querem que as jovens vão lá despeladas para participarem do grupo coral e começarem a pular e a mostrar as barrigas, os seios, mostrarem as pernas. Tudo isso. Dizem que é para estimularem os olhos deles. E assim quando você agora cobrir o teu corpo, os pecadores vão reagir e vão dizer, que isso? Que isso? Que isso? Quando começamos, aleluia, as pessoas diziam, minha filha, minha mulher não vai naquela igreja. Eu não deixarei minha filha. Aí fazem as moças velhas. As mulheres ficam velhas naquela igreja. E agora? Vocês pensaram que... Muitos até me disseram, isso é impedimento. Isso não é impedimento para as pessoas se converterem. Eu falei, quem que disse que as pessoas quando encherem a igreja em pecado se converteram? Isso não é impedimento para as pessoas? Sim, impedimento sim. Não para impedimento para o céu, impedimento para o inferno. Aqueles que querem fazer da igreja como uma passagem para o inferno, que vão na sinagoga de Satanás. Na igreja do Deus vivo não se obriga a ninguém, mas a verdade será pregada. Aleluia! Quer ouçam, quer deixam de ouvir. Nós vamos falar a verdade, pois são casa rebelde. O homem tem que ser santo, a mulher tem que ser santa, com as mulheres do passado que faziam da fé uma profissão. Aleluia! Santo por dentro e santo por fora. Em toda maneira de viver e de andar. O homem de Deus tem que ser santo em tudo, no olhar, no andar, no viver, no falar, no ouvir. É incrível. No comer, no dormir. Santidade. Como é o Senhor. Não está escrito para sermos santos como Ele é santo. E vocês vieram mudar tudo. Mudaram o mandamento de Deus. Implementaram vossas regras.
várias regras da carnalidade, do pecado. Você não sabia que isto é prostituição? Aquele que cobiçar a formosura de uma mulher já em seu coração cometeu adultério. Imagine o rosto, formosura no rosto de uma mulher é adultério. Agora o corpo. E se essa mulher deu motivo para que o seu corpo seja cobiçado, então ambos caíram em adultério. Ninguém vai no céu, pois está escrito que os adúlteros e fornicadores não vão entrar no céu. Adúlteros e adúlteras. Não sabes que a amizade comum é inimizade contra Deus? Aleluia! Ouviu? Não se envergonhe de ser homem de Deus. Não se envergonhe de ser mulher de Deus. Não se envergonhe de praticar a justiça. Não se envergonhe de andar no temor de Deus. Não se envergonhe de andar em santidade. Não se envergonhe, ó jovem, de ser um homem convertido. Não se envergonhe, ó jovem, de ser um nascido de novo. Não se envergonhe de você não participar dos desejos da mocidade. E os moços vão te chamar de velho. Os mancebos vão dizer, que é isso? Você tem que participar. Eles vão te dizer, você estás a amputar a tua juventude, a tua mocidade. Você tem que viver a mocidade, tem que aproveitar a mocidade. Esse é o momento de desfrutar da mocidade. O inferno está cheio de moços corruptos, pecadores, que andaram em pecado. Até adolescentes estão lá no inferno. Por isso, sai do meio deles, povo meu. O céu é melhor que a terra. Digam glória a Jesus Cristo. E amanhã depois eles vão se arrepender de terem desobedecido a Deus. E tu vais te alegrar de teres obedecido a Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Rei de Israel. Nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. E eles vos ensinaram a viver da fé. É só crer em Jesus Cristo, acabou. Crer em Jesus, vive em pecado. Está a falar viver. A fé deve se viver. Ok? Nem falar, é viver. E sabe o que é viver a fé? É viver o cristianismo. Sabe o que é viver o cristianismo? Cristo deve se viver. Sabe o que é viver Cristo? Ver Cristo é andar com Cristo, seguir as suas pisadas. Sabe o que significa viver pela fé e andar de fé em fé? Significa é você tomar a sua cruz depois que você se arrependeu e seguir o Senhor a cada dia. Isto é viver pela fé, de fé em fé. E sabe o que significa ser justo? Sabe o que significa ser justo? É ser justificado pela fé. E sabe o que significa ser justificado pela fé? É você, depois que você foi um pecador e não fizeste nada, porque nada você deveria fazer para ser perdoado, mas você se arrependeu e creu, não fizeste nenhuma obra da justiça. Quando foste justificado, só deixaste de pecar, aceitaste Jesus e renunciaste ao mundo. Creste em Jesus e aborreceste o mundo. Então foste aceite. E essa aceitação é a justificação de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E você já morreu, pecou um dia. Já estavas morto. Agora que você aceitou Jesus e renunciou à vida antiga, então Ele te aceitou, te ressuscitou, porque Ele te perdoou, te lavou e te colocou no caminho. E te libertou das garras da morte. Porque todo pecador já está morto. Ok? Foste liberto, justificado gratuitamente. Este é o justo. Ok? E porque foi justificado gratuitamente, o mesmo que te justificou vai te colocar no caminho.
E este caminho é santo, aonde o mundo não pode entrar. Não é o caminho dos pecadores, caminho puro, para os puros, que você fosse lavado. E nesse caminho se pratica a justiça. E nesse caminho se vive em santidade. E nesse caminho se vive no temor do Senhor. E neste caminho se faz a vontade do Pai. E neste caminho se guarda a palavra de Deus. E neste caminho se odeia o mundo. E nesse caminho se aborrece o pecado. E neste caminho... Oh! Ouvistes? Agora eles dizem, justificados pela fé e continuam em pecado. Quem foi justificado já não continua em pecado, mas vai viver em novidade de vida. Ouviu? O coach que veio vos ensinar é pela fé. Quer dizer que o pecador foi justificado pela fé, continua a ser justificado, vivendo em pecado, é um justificado. É mentira. Quem foi justificado já não vive em pecado, porque nasceu de novo. E o nascido de novo não peca. E o maligno não vai lhe tocar. O maligno está a vos tocar e vocês dizem que nasceram de novo. Não preguei isso no altar. Não sei se foi aqui ou quê. O maligno vos toca por quê? Porque vocês não são nascidos de novo. E quem não nasceu de novo é um ímpio pecador. Por isso, o meu justo, o que foi justificado, não pense que foi justificado sem a participação da pessoa. E a sua participação, não pense que é uma obra que ele fez. A sua participação é porque ele creu e se arrependeu da sua velha, vã maneira de viver, que ele aprendeu com seus pastores, com seus pais, com seus governos. Ok? Então, vai esquecer o que passou. Vai desprezar a vida pecaminosa do passado. Vai ignorar. Vai odiar, não as pessoas, mas o seu passado. Vai se envergonhar, como Jeremias do seu passado. Quando eu me converti, eu bati na minha coxa e me envergonhei do opróbrio da minha mocidade, dos cuidados da mocidade, dos desejos da mocidade. Era moço, Jeremias. Quais são os desejos da mocidade? É tudo que você sabe, é sexo, é farra, é mundanismo, é droga, é cigarro, é prostituição, é cobiça, é luta, é gangue, é violência, tudo isso. E ele se envergonhou do seu passado. E quem se envergonhou do seu passado não vive mais do seu passado, mas vive a novidade de vida. E essa novidade de vida são os caminhos do Senhor. E não é você que trilhou esse caminho, não é você que abriu esse caminho. Ele mesmo que abriu esse caminho, andou nesse caminho. Pelo seu sangue, ele abriu este caminho e andou nesse caminho. E ele te convida a lhe seguir. Por isso, Paulo disse, assim como eu tenho seguido as pisadas de Jesus, então vocês também devem seguir as minhas pisadas. O que é seguir as pisadas de Jesus? Ir atrás de Jesus. Aquele que quiser vir após mim deve se negar a si mesmo, deve tomar a sua cruz e deve me seguir. Seguir a Jesus é andar na palavra de Deus. Andar na palavra de Deus é guardar o Evangelho. Guardar o Evangelho é amar a Deus. Amar a Deus é fugir do pecado, é andar no temor, é andar em santidade. É andar no Espírito e viver no Espírito. Viu? Esses são os justos. Não o justo segundo o coaching americano, segundo a religião. O justo foi justificado e continua em pecado. Nunca foi justificado. Quem foi justificado já não vive em pecado. Justo do Senhor. Aleluia. Porque Ele preparou, Ele mesmo que te justificou, preparou as boas obras para que você, o justificado, pudesse andar nelas. Entendeste? Mas você compreendeu? Então eu termino aqui. Porque é uma mentira muito barata na terra. Pela fé, então não preciso fazer nada. Não precisaste fazer nada para ser justificado. Agora que você foi justificado, deve fazer. Porque se você fazer antes da justificação, então a tua justiça não é pela fé, é pelas obras. E ele disse que ninguém será justificado pelas obras, mas sim pela fé. E as obras que vais fazer depois que foste justificado, não é para a tua justificação. Já foste justificado? Sabe ser justificado o que é?
ser perdoado, ser salvo, ser liberto, ser transformado, ser ressuscitado. Não é assim que Paulo fala. Aqueles que antes ou dantes ele conheceu, a estes ele também predestinou. Veja só, os conheceu e os predestinou ao reino. E quando chegou a hora, os predestinados foram chamados. E os que foram chamados aceitaram o chamado de Deus, não desprezaram nem ignoraram, então foram justificados. E os que foram justificados serão glorificados. Ouviu? Uns terminam na vocação. O inferno está cheio daqueles que ele conheceu e predestinou. Aliás, todos os seres humanos foram conhecidos e predestinados, ok? Não tem uns que não foram. Todos, exceto demônios e os anjos caídos. Saibam disso. Todos os humanos foram conhecidos. E também todos os humanos foram predestinados. E também todos os humanos são chamados. Agora, a justificação não é para todos. Porque nem todos têm crido no Evangelho. Uns são chamados e vêm. E não dão outro passo. E terminam aí de fora. Não entram pela porta. Porque eles têm medo de enfrentar a porta estreita. Têm medo de andar no caminho apertado. Não. Por quê? Porque eles amam mais a glória dos homens do que a de Deus. Amam mais as suas vidas do que a Deus. E assim vão preferir permanecer na porta. E esses aqui que estão na porta são muito perigosos. Não deixam os outros entrarem. Eles estão na porta e não entram e não deixam os outros entrarem. Ouviu? Ficam lá na porta a empurrar os outros. Como é que eles fazem para os outros não entrarem? Escandalizar as pessoas, enganar as pessoas, os velhos profetas. Não, não é tão bem assim. Você não precisa fazer isso. Não é tão bem assim. O evangelho não é assim. Não, Deus vai entender. E os ignorantes, por falta ainda do conhecimento, vão aceitando as mentiras deles. E eles também depois se tornam como uma batata crua depois de muito tempo no fogo e não quer coze. Eles também se tornam profetas velhos e fazem o mesmo papel dos seus pais. É isso que Jesus falou. Vocês fazem um filho pior do que o inferno. Eles também depois ficam à porta, começam a impedir, escandalizar o nome do Senhor, impedir aqueles que querem entrar. Empurra eles. Diga, arreta Satanás para trás de mim. Tu que me vens com escândalo. Não empurrar fisicamente, não. No espírito. Ouviu? Pedro estava na porta. Não queria que Jesus entrasse. Entrasse o quê? Não estou falando no reino. Ele já estava no reino. Ele é o povo reino. Estou a falar, ele não queria que Jesus pagasse o preço da redenção. E Pedro começou a aconselhar Jesus. Não permita que isso venha te acontecer. És muito jovem. Tua mãe precisa de ti. Tens os teus irmãos menores que já não têm pai. Órfãos. Não faça isso. Não morra, não. Goza ainda da vida. Deixa ainda pelo menos lá com 80 anos, 70, e depois vai para a cruz. Agora não dá. Não faça isso. O que é que Pedro falou? Foi Jesus falou a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu que me vens com escândalo, pois tu não entendes nada das coisas de Deus, só compreende as coisas dos homens. Seu demônio. Então aqueles que querem te impedir você entrar, ou você que já entrou, aqueles que estão a te chamar, porque depois de você entrar, eles ainda estão a chamar. Ouviu? Eles que estão na porta são muito perigosos. Estão impedindo que as pessoas que estão de fora não entrem e também estão clamando para os que estão de dentro para saírem. Cuidado, sai dali, foge, volta. Não faça isso. Vais morrer. Estás a sofrer demais. São esses que te aparecem. E agora, onde está? Eu não te avisei. E o teu cristianismo? Há muito tempo que você ora. Hein? Eu não te falei. Eu não te avisei. Você ora tanto, você jejua, você deixaste o mundo, deixaste tudo, você não sei o quem. Estás sempre não sei o que com a Bíblia. Cristianismo não é assim. Não te falo agora, tua vida não muda. Olha só eu não preciso fazer isso. Eu ouvi essas palavras aos ministros corruptos que hoje estão todos envergonhados. E quando eu falo isso, eles sabem. Eles mandavam recados para mim. Muitos deles me pregaram assim ao vivo.
que eu estava equivocado. Não adianta, o teu jejum não vai ajudar em nada. As tuas orações, não adianta. Para de sofrer à toa. E agora? Entra lá nas redes sociais dele, vai ver a escassez. Entra nas redes sociais. Nem sequer apresenta o culto. Se apresenta o culto, faz assim. A câmara vai terminar só a apresentar. As 3 pessoas estão a orar. Aleluia. Ouviu? E agora? Cuidado. Eles disseram que eu não ia conseguir, que estava a sofrer à toa. Eu estou a mexer com o mundo, aleluia. Custe que custar. A terra toda vai se encher da glória dele. Todo joelho vai se dobrar diante de mim. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E o Pai será glorificado no Filho. Como assim? Alguém vai dizer assim, olha aí. Olha o que ele está falando. Todo joelho vai se dobrar diante dele. Sim. Todo joelho vai se dobrar diante de mim. Eu farei com que os teus inimigos venham e se prostram diante de ti. E saibam que eu te amo. Ah, ficou envergonhado o religioso que questionou aí. Totalmente humilhado. Seus ignorantes. Aleluia. Deus abençoe todos vocês. Diga glória a Deus.